E aí? Beleza? Ontem eu consegui dormir 10 horas, então hoje eu estou pilhado. Aguenta aí. Tudo bom, gente? Eu estou começando a me apaixonar por vocês, viu? Isso é um negócio complicado. Sabe quantas pessoas estão assistindo hoje na internet? Agora? Você não sabe? Nem eu. Existem 550 pontos conectados nesse momento. Então, se tiver 2 ou 3 pessoas, cada um deles tem várias igrejas dessas em casa. Pessoal, sejam bem-vindos virtualmente ao nosso desafio de hoje quanto ao sábado. Você já percebeu que a mensagem do sábado ficou um pouquinho diferente essa semana, né? Então, se você está chegando aqui hoje e você não tem nem ideia do que é o sábado, para você é um desses rituais religiosos que uns vão para o domingo, outros vão para o sábado, etc. Bem-vindo hoje, porque hoje é uma continuação de ontem, não só no período diário, mas também na mensagem. Nós vimos ontem que a Revolução Industrial Inglesa transformou a sociedade em escravos. Quem que libertou o mundo da escravidão? Ótimo. Isso aqui é que nem escola sabatina. Na dúvida, fala Jesus. Incrível, né? É isso mesmo. É claro, foi Jesus, lindo. Mas na história, no sentido de escravidão mesmo, tinha os escravos negros, africanos e etc. Quem que libertou? O Brasil. O Brasil foi o último a libertar, brother. O último. Quem foi o primeiro que liderou tudo isso? Um cara lá na Inglaterra chamado Wilberforce. Então, na Inglaterra, a libertação começou lá. Dentro do movimento cristão, eles falaram, vamos acabar com a escravidão. E Satanás deve ter ficado indignado, né? Como assim acabar com a escravidão? Eu trabalhei tanto para a escravidão. E aí tem aquela ideia de que o homem branco, né, foi para a África e fez os escravos. Então, hoje a Europa se sente culpada de ter feito toda aquela escravidão. Sabe quem vendia os escravos para os brancos? Eram os negros. Uma vila ia para outra vila, pegava todos os homens e levavam para o mercado de escravo e era vendido. O homem branco, português, inglês, holandês, todo aquele povo, não precisava entrar. Ficava no porto esperando outras tribos africanas trazer. A desgraça de escravidão, ela vai além da raça, porque o que significa escravidão? Significa que o ser humano não tem valor. O valor do ser humano está no trabalho que ele faz. E aí Satanás, agora que a escravidão foi abolida, e começou a aboliu em tudo quanto é lugar, ele falou, tem uma ideia melhor, muito melhor. Eu não vou escravizar o povo de uma outra nação, eu vou escravizar o povo da própria nação. E aí veio a Revolução Industrial, onde não tinha escravos que faziam o trabalho. O trabalho era feito por homens, mulheres e crianças, cujo valor não era maior do que o trabalho que eles faziam. E isso foi exportado para o mundo e virou o capitalismo. Lindo, você está dentro dele. Você nasce dentro dele, você não tem como escapar dele. O capitalismo que nós vivemos não é algo que você vê, é a lente com que você vê o mundo. Onde o valor da pessoa está no que ela tem, no que ela consegue produzir. E ontem nós vimos que você é obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus para fazer as boas obras. Que o teu trabalho tem que significar, que a sua vida tem que existir propósito nela. E hoje nós vamos continuar com isso, porque antes de chegar no trabalho você tem o estudo. Hoje tem tudo a ver com estudo. Existe um drive, assim, uma vontade muito grande de todo mundo estudar. E no Brasil, principalmente, quem não faz faculdade não é nem considerado gente. Você já viu isso? Você tem que ser alguém na vida, meu filho, você tem que fazer faculdade. Porque se você não fizer faculdade, você não é ninguém na vida. Essa é a mensagem não dita. Então nós temos agora no mundo um processo de inflação acadêmica. O que significa inflação acadêmica? Você já percebeu isso? Um trabalho que você precisava do bacharelado, agora você precisa do quê? Do mestrado. Você precisava do mestrado, você precisa do quê?
doutorado. Então nunca acaba isso. Isso não acaba nunca. Então você fala, vou para a faculdade. Ainda a gente tem aquela ideia, fazer o vestibular, vou me esforçar, vou para a faculdade, quando eu terminar a faculdade, eu vou começar a trabalhar. Aí o que a gente tem? Uma geração que vai para a faculdade, o pai está todo feliz, vai para a formatura, coisa linda, meu filho, agora você vai para o mundo. Não, você vai voltar lá para casa para ficar jogando videogame nos próximos 3 anos. Porque não tem emprego. O bacharelado não dá mais emprego, agora você precisa do mestrado. E esse processo de inflação acadêmica, ele não tem limite. Queridos, mais pessoas vão se formar em universidades de agora até o final da nossa década do que já se formou na história da humanidade. Então aprenda isso aqui, ó. Não tem emprego para todo mundo. Os seus filhos não vão ter emprego. E de repente, a Bíblia se torna cada vez mais relevante para o mundo que estamos. Existe um verso lindo que está lá no livro de Marcos. Foi resultado de um debate com líderes religiosos. Eu não sou apaixonado por líderes religiosos. Jesus também não era. Nesse encontro, eles desafiam Jesus porque ele está quebrando o sábado. Nós lemos isso, acho que foi sábado. Mas abre aí a sua Bíblia, em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículo 27. E Jesus acrescentou: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. O sábado é um elemento de contenção entre as religiões. Porque o judeu guarda o sábado. Ele tem lá o mandamento de Deus que ele prioriza. Mas um judeu ainda espera o Messias e não aceita Jesus como Messias. O cristão, geralmente, aceita, claro, o Cristo, Jesus, como o Messias. Mas rejeita o Velho Testamento, ou a maior parte dela, porque eram costumes judaicos. Então, em algum momento, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado e grande parte dos rituais judeus do santuário, aquela coisa toda, na terra não precisavam continuar mais. Então eles terminaram. Portanto, você não precisa mais viver como judeu. Agora você pode viver de outra forma. E o sábado ficou essa briga, nos últimos 150 anos, entre os evangélicos, católicos normais e o adventista, que decidiu ler a Bíblia de novo e falar, peraí, o pessoal esqueceu um negócio importante aqui, do sábado. E o povo vê o sábado como algo judeu. Como algo do povo de quem? Como chama? Povo de Israel. E fica essa luta. E aí, nessa luta, nessa brincadeira de quem está certo ou quem está errado, a gente pega a Bíblia para comprovar que o sábado é o dia do Senhor, que o sábado é o dia que o Senhor estabeleceu e não o domingo. E essa luta tem virado um fim em si mesmo. E a gente discute tanto essa briga de qual o dia que nós esquecemos de nos preocupar no que o dia significa. E criamos escravos do sábado. Chega. Eu não aguento mais isso. Nós precisamos redescobrir o que é esse sábado. E se você tem dúvida se esse negócio é para judeus só ou não, se o sábado é isso ou aquilo, gente, é muito simples. Faça isso em casa. Pega a Bíblia e perceba onde está Israel. Qual é o primeiro nome de Israel? Aquele que lutou com Deus. Jacó. Que era filho de quem? De Isaac. Que era filho de quem? Então a nação judaica veio de onde? De Abraão. É ou não é? Ou não é? Que capítulo está de Gênesis, Abraão? Qual capítulo? Não, esse aqui é o povo da Bíblia, entendi. Qual capítulo que tá Abraão? 12. O chamado de Abraão é no capítulo 12. Qual capítulo? Fala para a pessoa que está do outro lado. É do 12, hein? Guarda aí, é o 12. Ok?
Então vamos lá. Agora, você sabe que Abraão está no capítulo 12? Então o povo de Israel começa mesmo no capítulo 12? E a pergunta que eu faço para você é, se você começar a ler a Bíblia, aonde que aparece o sábado? Antes ou depois do 12? O sábado é para judeu ou é para a humanidade? Gente, isso aí é a coisa mais simples do mundo. O sábado foi feito para o judeu e o judeu para o sábado. É isso que diz lá? Diz o quê? O sábado foi feito para o homem, para todo mundo. A humanidade precisa do sábado, precisa tanto, dentro da perfeição do Éden, que depois que Deus criou Adão e Eva, Ele separou um dia para que eles lembrassem o que realmente importa. Um dia para que eles começassem a descobrir os seus dons e o que eles sabiam fazer bem e o que eles não faziam bem. Perceba que o primeiro sábado foi um descobrimento pessoal, e isso nós precisamos fazer todos os sábados. Mas na sociedade que nós vivemos, você é definido pela quantidade de diplomas que você tem na parede do teu escritório. Primeiro, você precisa de um escritório. Porque quem tem colarinho branco vale mais do que o cara que está no chão da fábrica. A nossa sociedade é ou não é assim? Você concorda com isso ou discorda? O sábado é uma lembrança semanal de que o dono da empresa e o funcionário que abre as portas têm o mesmo valor. Só que isso não é uma coisa que você consegue dizer, e isso é fácil de dizer. Pergunta para o dono da empresa. Vem cá, você acredita que a pessoa que trabalha para você tem o mesmo valor? Claro, somos todos da mesma humanidade, etc, etc. Como que ele sabe, além de qualquer dúvida, semana após semana, que o funcionário dele tem o mesmo valor que ele? Porque uma vez por semana, ele vai para uma comunidade onde todos têm o mesmo valor. Aquele que tem um pós-doutorado em qualquer área. E o analfabeto. O mesmo valor. É difícil, né? É difícil entender isso. Mais difícil ainda é aceitar isso. Muito mais difícil ainda é viver isso. O sábado é essa lembrança constante disso. E o que nos motiva nessa piração para estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, é que o estudo nos define. Eu tenho um amigo, talvez esteja assistindo, o Leandro. Leandro? Beleza, brother? O Leandro, ele passou na Federal para matemática. E ele começou a estudar matemática na Federal. Só que tinha uma aula no primeiro ano que era na sexta-noite. E o Leandro teve que fazer uma escolha. O que é que me define? Será que eu sou definido pelo meu estudo? Será que o meu valor vem do estudo? Ou será que o meu valor vem de ter sido criado por Deus? E ele decidiu não fazer a matéria. Esperou, talvez, no segundo semestre, no segundo ano, que essa matéria fosse mudada à grade. No segundo ano foi mudada? Não. No terceiro ano também não. No quarto ano também não. Só faltava essa matéria para o Leandro se formar em matemática na Federal. Ele pediu todos os anos, nunca mudaram a matéria, nunca deixaram ele fazer em outra hora. E o Leandro não se formou em matemática. Que mensagem ele deu para o mundo? E para ele mesmo? Eu não sou definido pelo meu diploma. O sábado é essa lembrança. Tenho boas notícias para dar para vocês. Essa semana passada, o Senado, pelo menos, mandou para... Eles mandam para onde mesmo? Para os deputados, né? Um projeto de lei, uma lei que eles aprovaram, dizendo que toda universidade, todo órgão do Brasil educacional superior precisa prover, por lei, uma opção para quem não quer fazer a sua prova, o seu vestibular no sábado. Você ouviu o que eu falei? Se isso agora for para os deputados e for realmente aprovado, isso vai ser lindo. Eu ouvi isso semana passada num evento da divisão. Nós somos definidos pelos nossos diplomas ou não? É incrível, porque o problema disso está lá na infância. Perceba que são as universidades que definem os cursos e a matéria que a criança de 6, 7 anos vai aprender. Então a universidade se tornou
a escola se tornou um processo retrativo da universidade. Ou seja, se você tirar as maiores notas, se você for muito bem desde o prezinho e tirar 10 em tudo e continuar com isso, o que você vai se tornar? Um professor universitário. No final das contas, você se torna um professor universitário. E vamos concordar comigo, professor universitário é um cara estranho. Na maior parte das universidades, o cara que tem um pós-doutorado, que é professor e etc., parece que ele vive no cérebro dele, né? Ele olha o corpo dele como uma forma de levar o cérebro para as reuniões. E normalmente ele é um tortinho para a esquerda, né? Ou para um dos lados, que é a parte racional. Então, eu vi uma palestra esses dias que diz o seguinte, que a coisa mais engraçada que tem é uma convenção acadêmica no sábado à noite, onde eles colocam uma discotecazinha. Que aí os professores vão tentar dançar. É a coisa mais engraçada que tem. Um grupo de pessoas tentando se mover incontroladamente fora do ritmo. Morreram de vontade para que acabe a noite e eles voltam para o quarto para escrever um paper sobre isso. Eles são pessoas legais, são trabalhos importantes, mas se todo o nosso processo de escola leva a isso, tem alguma coisa errada. Quantos de nós receberam essa frase? Vem cá, eu sei que você, sei lá, pinta muito bem, mas você não vai conseguir um emprego disso. Vai para a faculdade fazer uma coisa que dê dinheiro. Já ouviu isso? Bate palmas se você já ouviu isso. Só para a gente ver. Um conselho bem intencionado, profundamente destrutivo. Porque se Deus te deu um dom, uma inteligência diferente da inteligência lógica que é necessário na maioria dos cursos, entenda que Deus te criou para aquilo. Conta essa história de uma bailarina que, quando era criança, ela ia para a escola e era muito assim agitada, né? Não parava quieta, estava sempre se mexendo e fazendo alguma coisa né? Sempre assim. Isso na Inglaterra. Aí a mãe dela, isso foi muitos anos atrás. Se fosse hoje, iam dizer que ela tinha, como é que chama? ADHD? Como é que é? Hiperatividade. Não, essa é uma doença. Hiperatividade essa criança, vamos ter que botar em tratamento especial. Mas isso na época era muito antes de inventar essa palavra hiperatividade, então ela não tinha nada, né? A gente inventa doença. Bom, ela foi para um especialista em aprendizado. Aí estava lá sentadinha, ela sentadinha, a mãe sentada e ela assim do lado, e o médico, né, o profissional. Aí o profissional ficou perguntando várias perguntas, perguntou, e falou para a mãe dela, vamos fazer o seguinte, eu preciso conversar com a senhora. Querida, eu vou conversar com a sua mãe e já volto, tá bom? Tá bom. Na hora da saída, ela ligou o rádio e saiu. Fechou a porta e ficou ouvindo, ficou olhando. Falou para a mãe, né? Vamos ficar de olho? Ficou de olho. Aí, o rádio tocando música, a criança começou com a perninha. Daqui a pouco estava ela levantando e se mexendo e dançando para a música. Aí voltou, conversou e falou, a tua filha não tem nada. O que ela precisa é que você coloque essa menina numa aula de dança. Aí ele pegou a menina e levou para a aula de dança. Aí, como é que você se sentiu? A pergunta, né? Ela falou, eu me senti maravilhosa. Eu estava numa sala onde todas as pessoas que estavam ali eram igualzinhos a mim, que precisavam se mexer para pensar. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, o nome dela era Gillian Joseph, e ela procedeu para ser uma das maiores bailarinas, e tem uma academia de dança ainda na Inglaterra, que faz balés e outras danças para várias peças que existem na Inglaterra. Se fosse outro médico, teria dado remédio e mandado ela para casa. Se você ouviu o que eu acabei de falar e a única coisa que você pensa é, pastor, não acredito que você falou bem da dança. Se você só consegue pensar nisso, você não entendeu nada. Volta em casa e assiste tudo de novo para ver se você capta o que eu estou querendo dizer.
Deus nos deu várias inteligências. E a arte, nós consideramos a arte como algo secundário. Não existe escola no mundo que ensina pintura da mesma importância que ensina matemática. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos honrar as inteligências com que Deus nos criou. Deus te criou de certa forma e você tem que honrar o que Deus te criou. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu tinha 13 anos. E eu andava muito de roller. E chegando lá, tinha um amigo, eu não falava muito. Ele não falava nada de inglês, né? A primeira vez que eu fui para a fila para pegar comida. Hello, hello. Aí a senhora que estava do outro lado ia me servir, né? Aí eu todo feliz. Rice, potato. E fui indo. Ela me interrompeu imediatamente e falou: In my kitchen, if you don't say please, you don't eat. Na minha cozinha, se você não falar por favor, você não come. Os 3 anos que eu fiquei lá era assim: rice, please, potato, please, salad, please. Aprendi a falar please. Mas quando eu cheguei lá, eu tinha esse amigo chamado Kerry. E esse meu amigo, ele andava muito de roller. Mas muito. E eu pulava carro e botava 10 bonecos no chão e pulava os 10 bonecos. Era uma loucura. Hoje, é claro, se eu tentar fazer isso, eu me mato, né? Na época eu era bem mais magrinho. Eu fui tentar de roller esses dias, comprei um roller, falei, vou pro parque. Né, Arnaldo? O Arnaldo está aqui, um grande amigo meu, Arnaldo, está aqui. Ele falou, convenceu, vamos comprar um roller? Vamos comprar um roller. Vamos aprender a andar de roller. Aí, beleza, botei o roller no pé. Falei, vamos embora. O cérebro estava acostumado com aquele peso lá atrás, né? Então, o cérebro me mandava fazer alguma coisa, o corpo não conseguia seguir. Era um negócio estranho. E em 10 minutos eu não aguentava mais a dor nas pernas, os músculos todos. Está lá encostadinho o meu roller até hoje. Um dia, Arnaldo, nós vamos andar de novo, cara. Por enquanto, aquele passeio lá ficou muito caro, cara. A gente tem que diminuir o custo do passeio para o indo imundo. Bom, o Kerry, ele jogava tudo, ele jogava muito bem. Ele no basquete era um monstro. Ele era menor que eu e enterrava de qualquer jeito que você quisesse. Ele conseguia fazer qualquer coisa de esporte. Eu joguei vôlei a minha vida inteira. Minha mãe jogava vôlei pelo estadual. Eu treinei sempre vôlei, jogava muito bem vôlei. Isso no Brasil. Cheguei lá, ninguém jogava vôlei. Fui ensinar vôlei. Em 3 vezes que esse moleque jogou, ele já estava excelente no vôlei. Qualquer esporte que ele tocava, ninguém ganhava dele. Até jogar dardo ele conseguia fazer muito bem. Era um negócio incrível, eu lá me concentrado, né, pertinho. Né, fuf, fuf. Ele sentado lá, pegava o dardo de longe. Tá, ganhava todos os jogos de mim. O que aconteceu com o Kerry? Diziam para ele que se ele não soubesse biologia, matemática e inglês, ele não ia fazer nada da vida dele. E ele acreditou. E eu vi com os meus próprios olhos a destruição acadêmica que os nossos sistemas de educação fazem. Hoje, o Kerry, que poderia ser até atleta olímpico, está na seleção inglesa de basquete. Hoje ele é ajudante de pedreiro. Não há nada de errado com ser ajudante de pedreiro, se esses são os seus dons. Mas se você tem dom para outra coisa, use. Os músicos da banda, não é lindo quando você se dedica ao dom que Jesus já te deu? Tinha uma época, quando eu estava no NASP, que nós tínhamos um negócio sexta-noite, não lembro exatamente o que era, e eu ia a pé. E uma das pessoas que ia a pé comigo e voltava na sexta-noite era o Léo. Lembra disso? A gente conversava sobre um monte de coisa. E na época o Léo, claro, cantava em todos os lugares, mas ele estava fazendo letras, né? O negócio dele era letras. Letras, estudar fazer letras. Acadêmico. E isso ele fazia muito bem. Fala 14 idiomas. Não, nem tanto, mas fala um monte de idiomas muito bem. E poderia seguir nas 2 linhas. De repente, o Léo começou a ensaiar e cantar, horas e horas por dia, não era isso? Falou, eu vou honrar o dom que Deus me deu de música, de cantar. E honrou. Então hoje, ele talvez seja uma das vozes mais influentes na música num país inteiro, porque decidiu honrar o dom que Deus o deu. E se ele tivesse dito assim, não vou conseguir viver disso mesmo, vou fazer outra coisa.
todos nós não estaríamos crescendo espiritualmente através do dom que Deus te deu, Léo. Quantos de nós temos esses dons? Que enterramos no meio de livros porque não somos acadêmicos. E que disseram para você que se você não fizesse faculdade, você não seria gente. Está disposto a honrar o dom que Deus te deu? Isso começa você lembrando do sábado. Ele acabou de criar Adão e Eva e Deus disse, agora separem um dia para vocês, o sábado. O sábado é um dia de você lembrar que você é definido por quem Deus te criou. E se Ele te criou de um jeito, invista nesse dom, nesse talento. E mesmo que você não tenha esperança nenhuma de que aquilo dê dinheiro, você não é definido pelo teu dinheiro. E eu agradeço a Deus que nós estamos evoluindo como um mundo, como sociedade, a ponto de nós apreciarmos a arte. Porque a arte é divina. Você pode usar a arte para destruição ou para beleza, mas a arte é divina. Nós, depois do puritanismo, nós definimos que a única forma de arte que deveria acontecer é o sermão. Por isso que no mundo evangélico protestante, o sermão é a coisa mais importante que tem. Pode ver, você não vê programa de igreja que alguém não enfia um sermão lá no meio. Para mim é ótimo, né? Porque a minha arte é pregar. Então eu adoro isso. Não estou falando mal disso, é ótimo. Mas a arte, ela tem o poder de falar por si só. Quantas vezes Deus mandou algum profeta dele do Velho Testamento pregar através de arte, através da sua própria vida? Existe uma outra bailarina russa. Hoje eu estou pegando com dança, né? Ok. Não crucifica, não. Bailarina russa. Foi dançar na Inglaterra. Dançou 2 horas. Quem viu a dança dela, essa dança, não outra, essa, usou palavras como foi transcendente. Foi algo que foi praticamente espiritual, jornais britânicos. Foi algo tremendo, ficou muito famoso esse momento. E um jornalista ficou muito famoso por ir para ela depois e perguntar, vem cá, você dançou por 2 horas, o que essa dança significa? Ela falou, se eu conseguisse te falar, não teria dançado. Existem mensagens que só a arte consegue fazer. Só a arte consegue transmitir. Queridos, nós estamos tentando imaginar um novo mundo. Como aquele primeiro que foi criado no Éden. Um novo mundo. E as palavras, a maioria das vezes, elas são muito limitadas para poder expressar isso. Nós precisamos de pintores. Nós precisamos de arquitetos. Nós precisamos de designers. Nós precisamos de pessoas que consigam cantar dessa nova terra de forma que você é transportado para lá. Hoje eu estava conversando no almoço, do meu sonho de igreja é poder não comprar um auditório, mas ter um terreno e pegar um povo muito louco que consiga imaginar como transportar o indivíduo a partir do momento que você pisa dentro dessa igreja, desse prédio, você ser transportado para um mundo que ainda não existe. Já imaginou isso? Tem pessoas que conseguem transferir isso e transformar isso e fazer isso acontecer. Você não é definido só pelo teu estudo, você é definido porque você foi criado. Mas vocês já escolheram as profissões de vocês, mais ou menos, né? A maioria de vocês já está fazendo faculdade. Para vocês é tarde demais. Mas quando vocês tiverem filhos, se nosso Senhor Jesus não voltar, por favor, honre o filho que Deus criou para você, a filha, e a forma como Deus a criou. Honre isso. Incentive o seu filho, a sua filha, a fazer coisas lindas para Deus, mesmo que você saiba que talvez o mundo não está pronto para remunerar esse tipo de coisa. Nós temos vários tipos de inteligência, precisamos honrar isso, porque o sábado, ele foi feito para quem? Para o homem. O sábado foi feito para você, não você para o sábado. O sábado é o momento que você lembra, que você passa 24 horas lembrando constantemente que todos somos iguais e precisamos honrar os nossos dons. Esse é o sábado que foi feito para o homem. Eu estava num hotel na Flórida, em Orlando, para uma conferência. Na conferência geral, estava lá numa conferência. E eu estava investigando uma empresa de software para a igreja, chamada CCB. E o contato a gente já tinha combinado, já tinha conversado por uns 3, 4 anos,
para implementar esse software nas minhas igrejas na Inglaterra. E ele morava em Orlando. Então, quando eu fui para Orlando, falei com ele, ele foi para o hotel. Aí ele passou lá no hotel, tal, eu falei, traz um short aí, vamos dar um mergulho na piscina. Aí beleza, ele veio, o nome dele é David. Aí o David estava lá, mergulhando na piscina, tal, a gente bateu um papo e foi do lado da piscina, tinha um jacuzzi. Lindo. Eu e ele no jacuzzi, à 1h da manhã, batendo papo. Borbulhando, conversando. Aí ele falou, comentou comigo que estava com uma certa dificuldade em casa, que não tinha tempo com a esposa, estava complicado. Ele é ancião da igreja, então ele passa a semana trabalhando e quando chega no final de semana, no domingo, ele passa o domingo inteiro trabalhando para a igreja, não vê a esposa, aquela dificuldade toda. Aí eu falei para ele, David, por que você não experimenta um sábado? Aí ele falou, pois é, eu sabia que você ia falar isso um dia, né? Tu é adventista, uma hora tu vai ter que querer me convencer desse negócio. Eu falei para ele, a última coisa que eu quero fazer aqui é te convencer. Essa frase é linda, porque uma vez, quando eu comportava, né? A pessoa perguntava, vem cá, você vai vender livro? Eu falava, minha senhora, a última coisa que eu quero fazer aqui é vender livro para a senhora. Aí a pessoa me deixava entrar, né? Eu apresentava. Pois é, eu estou indo embora. Então, como eu falei, a última coisa era vender o livro. Então, por favor, assine aqui. Sempre deu certo esse negócio. Então eu falei para ele, a última coisa que eu quero fazer é te convencer do sábado. Não é essa a minha agenda. Aí ele falou, então, por quê? Como é que você vê o sábado? Eu falei, imagina que você para um dia por semana para lembrar que você não é uma máquina, e para lembrar que o teu valor vem porque você foi criado por Deus. E nesse dia, você passa tempo com as pessoas que você ama. Você passa tempo com a sua esposa, você não vai fazer compras, você não liga o computador, você não vai trabalhar, você não vai para restaurante, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar em casa, vai para um parque, você vai conectar com a natureza. Imagina que nesse dia você vai encontrar com amigos e a tua família e juntos vocês vão fazer algo para o mundo que vai melhorar esse mundo. Imagina isso toda semana, o que você acha? Você acha que teria um efeito na tua vida? Aí é claro, né? Ele falou, claro. Nossa, um dia desse ia mudar a minha vida completamente. Então, a gente chama isso de sábado. Experimenta. Mas espera aí. Não tem que ser no 7º dia? E se eu fizer isso na terça-feira? Ou no domingo? Ou na quarta? E eu falei, qual que está a pergunta atrás da pergunta? Sempre tem uma pergunta atrás da pergunta, né? Aí ele falou, Sam, é o seguinte. Eu fui em campanha adventista, eu já vi banner adventista, já vi placa adventista que diz o seguinte, que se eu não guardar o sábado, eu vou para o inferno. E aí? O que você está me apresentando não é isso. Você está me apresentando uma outra coisa. Aí é claro, né, eu pedi desculpas. E agora eu sou pastor, eu posso pedir desculpas em nome da igreja. Desculpas. I'm really sorry. Eu sinto muito que essa foi a exposição que você recebeu do sábado. Mas o sábado foi estipulado por Deus para você ter uma vida plena. A salvação não é o que vai acontecer só no futuro. Você vai começar a viver essa salvação aqui. Você vai começar a ser restaurado aqui. E o sábado é parte disso. Mas então, e se eu guardar na terça ou no domingo e etc? Eu ainda vou para o inferno? Falei, tá vendo? Você está focando lá no futuro. Vamos focar aqui. Quer começar com terça-feira? Começa. Pega na terça, da segunda noite até a terça-noite e começa a guardar esse dia. Separa esse dia. E aí você faz o que você precisa fazer nesse dia para honrar a tua família, para você lembrar do que realmente importa. Aí ele falou, mas eu posso fazer isso na terça? Eu falei, claro, começa assim, você já vai ver os benefícios. Depois eu te convido para você guardar no dia que Deus disse. Que Deus disse, é sábado. Sábado, 7º dia. Quer começar com outro dia? Ok. É um passo, gente. É um passo de cada vez. Ele falou, entendi. Vou fazer. Para mim, o domingo agora é o mais fácil. Eu falei, então começa no domingo. Aí ele viu que dia de igreja é muito difícil guardar o sábado. Pensa. Eu sou pastor, eu sei o quão é difícil guardar o sábado no sábado. A gente começa com o estudo bíblico sexta-noite. Eu deixo de ver a minha família às 5 horas de sexta-feira
e volto a ver minha família domingo de manhã. Nós temos que rever o que significa o sábado. Como que a gente muda isso, gente? Como que a gente passa a celebrar esse dia de verdade? Como que o show no sábado passa a ser secundário e as nossas conexões um com o outro passam a ser primário? Quando que nós vamos estar livres para poder viver o Evangelho, trazendo alegria e justiça e comida, se preciso, para outras pessoas? Quando? O chamado de Jesus para nós é que nós possamos no sábado honrar os nossos dons. Então, não há nada errado com isso aqui. O problema é quando o que a gente faz se torna um peso e não uma libertação, uma celebração. Eu conheço vocês há poucos dias, vocês vão ter que pensar o que significa isso na realidade de vocês. E eu vou ter que pensar o que significa isso na minha realidade. Vocês estudam? Vocês têm faculdade? Alguns já terminaram, outros estão na luta para terminar. E toda semana, sábado após sábado, de sétimo dia a sétimo dia da semana, você lembre que não é o teu diploma que define o teu valor. O teu valor vem de ter sido criado pelo Deus do universo, que te dá um presente chamado sábado, 24 horas por semana, um dia toda semana, para você lembrar do que realmente importa. Amém. Vou sentar lá, porque é bem mais confortável. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações. E eu me encantava cantando suas canções, mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir, preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho nem conseguia mais andar. Eu senti a sua presença, convidando-me a voltar. Oh, Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Para quem estiver cansado, sofrer de solidão,
pra tua vida fracassada. Meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Oh, Senhor, quero me entregar. Cante comigo. Nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar. Nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar. Talvez você esteja ouvindo hoje à noite, aqui ou em casa. Talvez você deixou de lembrar do sábado. Talvez o sábado tenha passado a ser mais um dia normal da semana para você. Está na hora de você lembrar de novo, querido. Chega. Volta para a amizade dos teus amigos e juntos vamos lembrar que o nosso valor vem de sermos criados. Volta para casa. O Pai te espera. Talvez você tenha se revoltado contra a igreja. Talvez você ouviu do diácono, do ancião, do pastor. E aquilo que ele falou para você te machucou muito, e você viu a hipocrisia dos irmãos, e você viu a menina que falava mal do outro. Eu tive aqui na Vila há pouco tempo, mas uma coisa eu vou dizer sobre a Vila. Ela não é uma igreja perfeita. E se você achar uma igreja perfeita, não se junte a ela, porque você vai estragar. Não existe igreja perfeita. Mas está na hora de você voltar. Se você tem vindo aqui, eu percebo das histórias, o pessoal fala: pastor, a minha igreja antes era muito conservadora, muito tradicional. Aqui eu me sinto mais à vontade. Que bom, essa é a tua casa. Não espera que as outras igrejas mudem. Igreja Adventista não é McDonald's, amém? Vai ser diferente mesmo. Se aqui é a tua casa, vem para cá. Se você está assistindo online, você está lá no Piauí, você está ouvindo isso. Se você não consegue achar uma igreja que fale a tua linguagem, se junte-se à Vila online mesmo e ache uns amigos aí e vai para um lugar pobre da sua cidade e os ajude. Porque isso é igreja. Se você teve dificuldade com o sábado, talvez você nunca foi adventista, e você está nessa: será que eu vou guardar o sábado? Será que eu não vou? Falei: esse negócio de guardar sábado é um negócio estranho. Vou falar de novo. Guarda sábado, você vai achar o quê? Uma gaveta para guardar o sábado? Você tem que experimentar o sábado. Você precisa se deleitar no sábado, celebrar o sábado, descobrir o que é o sábado. E aqui está o convite para você, o desafio para você. O desafio de você fazer parte dessa comunidade aqui. Mas para isso você vai ter que morrer para você mesmo. Morrer para a vontade que você tem de aceitar que o teu valor vem do que você tem,
ou dos teus estudos e de outras coisas. Nós chamamos isso de nascer de novo, ou batismo. Talvez você tenha que passar por um batismo de novo. E quando você voltar das águas, você vai ser uma nova criatura, celebrando todos os sábados, esperando ansiosamente aquele pôr do sol de sexta-feira, não de sábado à noite, como muitos de nós já esperamos. Quer fazer parte dessa comunidade? Pastor, mas eu não tenho certeza se o sábado é o sábado ou se o domingo é o sábado. O nome é sábado. Está aí a dica. Domingo, sábado. Sábado foi feito para você. É um presente de Deus para você. Na Inglaterra, existem vários restaurantes que dão vouchers. E eles te dão 6 carimbinhos. Tem isso aqui? Então, são 6. O 7º é de graça. Você já entendeu, né? Aqui são 10. Aqui é mais difícil. Lá são 7. 6, né? Então você vai lá. No domingo você trabalhou, você fez. Você venceu por você mesmo. Na segunda você fez o mesmo. Mais um carimbinho. Na terça você fez o mesmo. Na quarta você fez o mesmo. Quinta, sexta, você colecionou todos os carimbinhos. Na hora de voltar lá e pegar o seu de graça, você fala: não, eu vou enfiar isso aqui na minha bolsa. Semana que vem você vai de novo. Aí chega a hora de você ganhar o de graça. Você faz o quê? Não, eu vou botar isso na minha bolsa. Quantos de nós temos sábados? Temos essa oportunidade de ter um dia de graça, onde você não precisa trabalhar, você não precisa que as tuas próprias obras te deem o teu sustento, que você depende completamente de Jesus. Para de colecionar semanas sem sábado e decida guardar, experimentar, se deliciar nesse dia. Chegou a hora, gente. Se você está ouvindo isso de casa ou está ouvindo isso aqui, chegou a hora de você tomar uma decisão de fazer parte dessa família que lembra toda semana o que importa. Pastor, mas eu faço o quê? É simples, você conversa comigo na saída, conversa com qualquer pessoal que está lá atrás, conversa com o cara do som, o Wesley. Você vai fazer o dia dele. Você chegar para ele e falar: eu quero esse negócio de sábado aí, eu quero começar. Não vou pedir para você vir aqui na frente. Me acha no Face, no Twitter, manda uma mensagem lá e fala: pastor, eu quero experimentar esse negócio aí. Se você está sentindo esse convite vindo de dentro de você, talvez não seja eu que esteja falando, mas Deus. E se Deus está falando, se Deus está te convidando, quem sou eu ou você para dizer não? Decida. Você nunca vai se arrepender. Feche seus olhos, vamos orar comigo. Querido Deus, Tu criaste o sábado como um presente para nós. Trabalhamos toda semana e na hora de recebermos o presente, muitos de nós temos ignorado isso por muitos anos. Senhor, nos dê coragem para desligar as coisas no sábado. Coragem para passar tempo com a nossa família. Coragem para encontrar amigos de verdade. Coragem para viver os Teus propósitos. Coragem para celebrar o dia que é presente para nós. Se tem alguém, Senhor, que está aqui pensando: mas eu nunca experimentei esse negócio de sábado, será que eu vou me unir a uma igreja, uma religião? Pai querido, isso aqui é um movimento que antecipa a nova terra no meio da velha. Dê coragem a essas pessoas de também tomar essa decisão. E quando elas decidirem, estaremos de braços abertos para juntos, sábado após sábado, celebrar que somos redimidos por Tua graça e não por nossos esforços. Obrigado por tudo, Senhor, em nome e pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.